Então, nós retornamos aqui para apresentar o nosso mensageiro dessa manhã, o nosso amigo Eliezer, que está, vamos dizer assim, inscrito ali na igreja do Parque Piauí, mas por enquanto ele parece que está por outras zonas, né? A gente vê aí um cenário novo, diferente daquele que a Isabela estava, me parece que ele já está em terras baianas, já se mudou. Eliezer, ele, pelos próximos tempos, possivelmente não vai congregar aqui conosco, porque passou para a teologia, né? Já está cursando, e quando tudo retornar ao normal, as aulas também retornarão de forma presencial, né? Eliezer, eu sei que essa é uma bênção muito grande, né? Um sonho de Deus assim para você que tem se realizado na sua vida. E a gente agradece porque você se disponibilizou hoje a compartilhar, acredito, um pouco dos conhecimentos que você já vem adquirindo na academia, somado àqueles que você já tinha, que a gente sabe que eram conhecimentos já aprofundados, né? Que estão só se aprofundando, aumentando cada vez mais. E com certeza a mensagem de hoje vai ser de grande inspiração para cada um de nós. Bom dia, Eliezer. Bom dia, Marlete, feliz sábado para todos os nossos amigos que estão aí nos acompanhando aí pelo YouTube, que Deus abençoe a vida de cada um, e obrigado, Marlete, pelas palavras e pelo apoio, pelo incentivo, e realmente, né, o ambiente aqui, né, o ambiente virtual provê para a gente, né, algumas dessas possibilidades, né, de a gente estar em lugares aí, parece que a gente está em lugares que a gente realmente não está, né. Vocês estão vendo aí meu apartamento fake aqui por trás daqui de mim, né? Vai se tornar real o dia. Quem sabe, né? Mas, assim, como a Marlete falou, né? A gente já tá fazendo curso de teologia, né? A gente está há poucas semanas, 2 semanas, mais ou menos, de encerrar já o primeiro semestre de teologia, né? Graças a Deus até aqui tudo tem dado certo, Deus tem abençoado, a gente tem conseguido ser aprovado nas disciplinas, e eu agradeço a Deus por isso, né, pelas orações daqueles irmãos que eu sei que estão orando pela gente, pela nossa família, né. Nós ainda seguimos por aqui, pelo Piauí, né, estamos aqui ainda na nossa casa em Nazária, então, por hora ainda estamos aqui, né, junto com a igreja e tal, à disposição, mas logo mais, assim que a pandemia realmente der uma esfriada final, né, aí a faculdade vai abrir as portas para que as aulas sejam presenciais para todos, né? A gente ainda vai passar por alguns períodos de adaptação, né? Volta híbrida, depois, finalmente, uma volta completa, né? É um processo que vai acontecer em todos os setores da sociedade, já está acontecendo em alguns lugares, né? Mas eu peço que vocês orem pela gente, e espero que você também, assim como eu, se encante com a palavra de Deus, com a mensagem de hoje, né? Eu tenho procurado sempre Eliezer, eu acredito que sem querer você clicou para ficar mudo aí. Foi. Perdão. Pronto. Perdão, tá. Então, espero que esse tema também encante você, assim como me encantou hoje, né? Tá bom? Muito obrigado, Marlete, pelas palavras. Eu quero compartilhar. Amém. Eu quero compartilhar aqui com você, nesse momento, a nossa mensagem de hoje. E uma das coisas que tem me encantado muito no curso de teologia é poder ver detalhes da Bíblia que a gente muitas vezes deixa passar desapercebido, né? Na verdade, eu queria estar trazendo para vocês aqui ainda uma outra mensagem, mas essa mensagem ainda estou preparando ainda com muito carinho para, no momento certo, quando ela ficar pronta, eu trazer aqui para nós uma mensagem que eu creio que de relevância enorme para os tempos em que nós estamos vivendo. Muitas vezes a gente está aqui só no âmbito da nossa igreja local e a gente só conhece aqui esse contexto, né? Mas muitas coisas mais estão acontecendo pela igreja e em outras regiões, pela internet, né? Então é muito relevante que a gente trate sobre alguns assuntos. Antigamente, o pessoal aqui tem um pouco mais de tempo aí na igreja, vai concordar comigo, né? Não que eu tenha, assim, esse tempo todo. Mas, antigamente, sempre que haviam questões doutrinárias na igreja, isso se lidava ali de maneira local, né? Porque afetava a igreja apenas localmente, ali em uma certa região, um distrito, uma igreja, né? E aí, então, se lidava ali direto naquele problema. Mas, hoje em dia, com a internet, isso está espalhado para todo mundo ver, e algo
tenta influenciar um monte de gente ao mesmo tempo no mundo, no Brasil todo. Então, meio que as coisas ficaram um pouco mais complicadas nesse sentido. Então, estou preparando uma mensagem ainda muito especial para trazer futuramente, mas hoje eu quero compartilhar com você um tema muito especial também, que mostra o quanto a palavra de Deus traz detalhes que muitas vezes passam desapercebidos para nós. Eu vou compartilhar com você aqui a minha tela, para que você possa ver comigo o nosso tema de hoje, que é a parousia ou a vinda do iníquo, né? E aí o subtítulo aí, o último grande engano satânico, tá? O nosso texto base de hoje, ele está aqui no livro de Mateus 24, mas ainda um outro principal, que vai estar no livro de Apocalipse, capítulo 16. Eu quero convidar você para ler comigo esse texto. É um texto clássico ali do sermão profético de Cristo, né? Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Esse é um texto clássico, nós conhecemos muito bem. Surgirão falsos cristos, falsos profetas, operação de sinais e prodígios para enganar até mesmo os próprios eleitos. Só que muitas vezes, quando a gente lê esse texto, né, vem às vezes um pouco assim de orgulho, talvez, não sei, vou chutar aqui, talvez um pouco de orgulho adventista, mas como é que eu posso ser enganado? Eu sou adventista, como é que eu posso ser enganado? Eu acabei de ler o texto, como é que eu vou ser enganado por alguma coisa? E muitas vezes a gente cria assim, um sentimento, um excesso de confiança que não é saudável, porque nós estamos falando aqui, vamos estudar hoje um último grande engano satânico, que vai, então, onde vai operar, então, com toda a força, todo o poder de Satanás e dos seus anjos maus, né? E esse texto, o texto que a gente vai estudar hoje, está no livro de Apocalipse, capítulo 16, e a gente vai ver que dentro do contexto aqui da sexta praga, tá? Mas antes eu quero dizer para você que quando João escreve o livro de Apocalipse, não necessariamente tudo que ele está escrevendo ali está em ordem cronológica, né? Tá? Como é que a gente vai estudar a sexta praga sem ter estudado as outras 5 primeiras? Não necessariamente João utiliza sempre de uma ordem cronológica. E às vezes também ele está explicando um determinado assunto, de repente ele dá uma parada, explica um outro assunto ali em paralelo e depois retoma a sua ideia, tá? É um pouco do que a gente vai ver aqui, então, nesse texto de Apocalipse, capítulo 16, versos 12 a 16. Tá? Eu quero convidar você para ler comigo. Se tiver sua Bíblia, eu quero que você mesmo abra a sua Bíblia e leia aí, tá bom? Mas se você não tiver, eu trouxe aqui o texto para que a gente acompanhe. Derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis, que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Aqui só uma pausa para você notar a repetição da palavra, ó, operadores de sinais. Lembra do texto que a gente acabou de ler? Ó, um grande sinal do fim é a operação de sinais e prodígios, mas isso não da parte de Deus, mas da parte de Satanás. Claro, é claro que a Bíblia nos mostra que nós teremos a operação de sinais e prodígios por parte do povo de Deus, como está lá em Joel, capítulo 2, versos 28 e 29. Lá fala que o povo de Deus operará sinais, curas, milagres, mas do lado do inimigo também haverá a operação de sinais, a operação de prodígios, tá certo? Então, essa informação é importante, você já precisa gravar isso. Um milagre, um sinal, um prodígio não necessariamente é um sinal de segurança, é um sinal de que aquilo vem realmente de Deus, tá certo? Porque do lado de Satanás também haverá a operação de sinais e prodígios. Continuando o texto, eis que venho como vem o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu, e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Percebam aqui alguns detalhes desse texto comigo. A gente está, se você olhar aí na sua Bíblia mesmo, você vai ver o temazinho logo acima do verso 12, a sexta praga, ou o sexto flagelo. Nós estamos falando aqui do sexto flagelo, a sexta praga. Escatologicamente falando, nós sabemos que as pragas, elas cairão sobre o mundo, já depois que a oportunidade de salvação para a humanidade, ou que nós conhecemos como a porta da graça, vai estar
fechada, vai estar encerrada o período de salvação para a humanidade. Mas, como eu falei para vocês, João não necessariamente escreve tudo em ordem cronológica. Então, ele fala da sexta praga e depois ele faz um paralelo para explicar, então, aqui um grande engano satânico baseado na operação de sinais, tá certo? Então, a gente vai estudar isso aqui um pouco hoje. Mas, talvez você leu aí e começou a tentar entender. Anjo, taça, Eufrates, reis que vêm do nascimento do sol, que é o Oriente, né? Dragão, besta, falso profeta. Meu Deus, o que é que isso tudo quer dizer, né? Se você é um iniciante aqui nos estudos das profecias bíblicas, eu tenho que dizer para você que o livro de Apocalipse ele é um livro maiormente simbólico. Então, a maior parte do que lemos no Apocalipse, na verdade, não é literal, mas são símbolos que foram utilizados ali para retratar uma verdade maior, mais ampla, tá certo? Então, quando nós vemos todo esse texto complexo aí, nós temos que entender que aí tem coisas que são simbólicas que representam outras coisas maiores, tá certo? E, como a gente falou muito bem na nossa palestra aí no sábado passado, para quem esteve presente, né? Para a gente interpretar a Bíblia, a gente tem que recorrer, então, ao próprio contexto bíblico. A Bíblia é quem vai explicar ela mesma, tá? Então, a gente vai primeiro entender o contexto imediato e depois procurar o contexto maior, que é toda a Bíblia. Então, se você quer entender o que esses símbolos aí querem dizer, você tem que procurar na Bíblia o que cada um deles significa, tá certo? E a gente pode fazer perguntas aí para tentar entender o texto. Por exemplo, vou fazer aqui um exercício com vocês. Quando você lê o verso 12, derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol. Quando você lê isso e pensa em rio Eufrates secando, para que então viessem os reis que vêm do Oriente. Onde foi que eu já li isso na Bíblia? Aí você faz essa pergunta. Aonde foi que eu já vi isso na Bíblia antes? E agora eu estou perguntando para você. Onde foi que você já leu isso antes? Rio Eufrates secando, para que se prepare o caminho para os reis que vêm do Oriente. Tá pensando? Já acertou? Coloca no chat no YouTube, interage com a gente. Pode ser? Isso. Se você falou, estou aqui imaginando você respondendo, tá? Então, se você falou exatamente ali, então, a queda de Babilônia, né, o evento ali da queda de Babilônia, você acertou. Porque foi exatamente assim que Babilônia caiu. Babilônia dominava sobre todo o mundo ali conhecido, o mundo ali do Oriente, na Europa. E aí, então, de repente, se levanta um império, Império Persa, ele se alia com outro império, o Império dos Medos, e então esse império é fundido e vira o Império Medo-Persa. E aí, então, agora, dois dos seus líderes, Ciro e Dario, montam essa coalizão. E eles agora começam a fazer muitas conquistas, até que finalmente eles chegam à maior cidade ali do mundo naquela época, na época do profeta Daniel, e essa cidade era Babilônia. E agora, então, Ciro se utiliza, que era o grande comandante ali do exército, ele então se utiliza de uma estratégia muito inteligente para conquistar a Babilônia. Babilônia era uma cidade que era muito difícil de ser derrotada, porque ela era cercada por muralhas enormes, e ela tinha um benefício a mais. Ela tinha um rio, o rio Eufrates, que atravessava a cidade pelo meio. Naqueles tempos antigos, se você queria destruir uma cidade, você não precisava começar uma guerra contra ela imediatamente, não. Bastava você acampar o seu exército todinho ao redor da cidade e ficar ali esperando. Com o tempo, as pessoas iam precisar sair da cidade para buscar água ou buscar comida. E se elas fizessem isso, elas seriam mortas pelo exército inimigo. Então, elas ficavam trancadas dentro ali da cidade. Então, esse cerco ia durando até que as pessoas se rendessem ou morressem de fome, de sede, porque não tinha o que comer, o que beber. Então, assim que os exércitos faziam para tomar uma cidade. Mas isso não dava certo com Babilônia, porque Babilônia tinha um rio que passava dentro da cidade, então tinha água à vontade. E ali nas margens eles podiam plantar alguma coisa e sobreviver mais um tempo. Então, qual foi a estratégia que Ciro, o comandante ali do Império Medo-Persa, utilizou? Ele, então, desviou o curso do rio Eufrates, e quando ele desvia o curso do rio Eufrates, as águas do Eufrates baixam.
E quando as águas do Eufrates baixam, Ciro entra com seu exército ali por dentro do rio, para dentro das muralhas de Babilônia. Os portões ali de ferro, ele os encontra abertos, e ele então entra com seu exército e toma a cidade. Você conhece talvez muito bem essa história, está lá narrada no livro de Daniel, capítulo 5, ali, a queda de Babilônia. No mesmo dia em que aquela grande visão da escrita na parede, lá no banquete do rei Belsazar, acontece, tá? Mas o que talvez você não lembre ou desconheça é que isso já estava profetizado há muito tempo. Tanto o cativeiro ali babilônico, o cativeiro ali onde os judeus estavam, né, porque eles desobedeceram a Deus, e Babilônia veio, invadiu e os levou prisioneiros para Babilônia. Tanto isso já estava predito, e aqui o profeta Jeremias, no capítulo 25, vai dizer que isso ia durar por 70 anos, como está aqui no verso 12. Tanto essa informação já estava predita, quanto também em Isaías, no profeta Isaías, estava predita o libertador dos judeus ali, e a estratégia de guerra que ele ia utilizar para libertar o povo. Olha o que diz Isaías 44, versos 24, até o 45, verso 2. Diz assim, ó, verso 24, assim diz o Senhor que te redime, o mesmo que te formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra, que desfaço os sinais dos profetizadores de mentiras e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios, cujo saber converto em loucuras, que confirmo a palavra do meu servo e cumpro o conselho dos meus mensageiros. O que digo de Jerusalém? Eu, Senhor, ela será habitada, e das cidades de Judá serão edificadas, e quanto às suas ruínas, eu as levantarei. Você vê que o texto está falando aqui de um tempo em que Jerusalém seria invadida e destruída, né? Ela está em ruínas. E quanto às suas ruínas, eu as levantarei. E o que digo à profundeza das águas? Olha agora atenção aqui para a estratégia de guerra. O que digo à profundeza das águas? Seca-te, e eu secarei os teus rios. E o que digo de Ciro? Ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. E o que digo também de Jerusalém? Será edificada, e do templo será fundado. E aí no capítulo 45 o texto segue, assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Eu, Senhor, irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, e quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei as trancas de ferro. Você percebe que o profeta Isaías aqui, centenas de anos antes, já prevê que após o cativeiro babilônico, os judeus seriam livres. E ele então fala, o próprio Senhor aqui já aponta para Isaías a estratégia de guerra que seria utilizada, as águas secando ali do rio. O libertador, Ciro, o Senhor também já fala que Jerusalém seria reedificado, o templo seria também reedificado, e aqui ele fala algo ainda mais no verso 2, né? Que ele mesmo, o Senhor, iria quebrar as portas de bronze. Quando Ciro, então, vem com seu exército ali, ao passar pelo rio em nível baixo, ele então encontra ali os portões de Babilônia abertos, e agora então ele entra com seu exército e toma a Babilônia sem guerra, sem conflito. Então, a Bíblia já tinha predito toda essa história. E a gente lembra que a nossa história aqui é a sexta praga, tá? A gente está entendendo um pouco sobre a sexta praga. E então agora a gente viu que na sexta praga ela é derramada a taça do sexto anjo sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. E aí eu disse para você, a gente precisa olhar o que aconteceu lá no passado para a gente entender do que João está falando. Hoje, naquela época, nós tínhamos a cidade de Babilônia, né? Hoje nós temos a Babilônia mística. Naquela época, Babilônia era a cidade que aprisionou o povo de Deus. Nos nossos dias, Babilônia mística, Babilônia que é espiritual, essa confusão religiosa que existe no mundo hoje é o que aprisiona o mundo. E então agora é dito que, em algum momento da história humana, antes que Jesus volte, a sexta praga acontecerá. E ela será o quê? Ela será derramada sobre o grande rio Eufrates. O rio Eufrates para a Babilônia era aquilo que dava suporte, alimento, vida, apoio para eles. Então, quando a sexta praga cair, todo o apoio que a Babilônia de hoje, a Babilônia mística tem, será retirado. As águas secarão. E isso é o que vai preparar o caminho para os reis que vêm do lado do Oriente, do nascimento do sol. Na época antiga de Daniel, os reis que vinham do Oriente era
Ciro e Dario, os reis persas. Mas nos nossos tempos, os reis que vêm do Oriente, é Jesus e seus anjos. Jesus é aquele que vem para então nos tirar deste cativeiro. Assim como Ciro livrou os judeus do seu cativeiro em Babilônia, Cristo nos livrará do nosso cativeiro aqui nessa terra. Tá? Então, o que é a sexta praga? A sexta praga será derramada para que Babilônia perca o seu apoio, perca o seu suporte, as pessoas se voltarão contra ela, e isso é um caminho preparatório para que Jesus, então, venha, tá? Mas João explicou que é a sexta praga, né? Mas agora ele vai parar. João parou aqui na sexta praga e ele vai contar uma outra coisa. Ele vai fazer um paralelo para falar de um último grande engano que será lançado sobre o mundo. Aqui ele diz assim, ó, no verso 13, eu vi sair da boca do dragão, da besta e do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. E aqui diz que eles são espíritos de demônios, operadores de sinais. Dragão, besta e falso profeta. Assim como Deus tem uma trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Satanás também tem uma. Satanás é o dragão no Apocalipse. E aqui essa trindade satânica é formada pelo dragão, pela besta e pelo falso profeta. Se você quiser identificar quem são esses 3 personagens, basta estudar o capítulo 13 de Apocalipse. A gente não vai poder fazer isso aqui agora. Mas essa trindade satânica do tempo do fim, ela lançará sobre o mundo um grande engano. Percebe que aqui, ó, são espíritos imundos semelhantes a rãs, espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Mas é dito aqui que esse engano que é lançado, ele é semelhante a rãs. E aqui, então, a gente novamente se faz aquela pergunta. Por que é que João, que escreveu o Apocalipse, resolveu comparar este grande engano a rãs? E aí a gente faz aquela velha pergunta. Que história na Bíblia traz as rãs e como isso de alguma forma me ajuda a entender o Apocalipse? Você consegue pensar agora, nesse momento, numa história bíblica que menciona as rãs, numa importância, em alguma relevância? Se você pensou, então, nas pragas do Egito, onde teve a praga de rãs, você acertou. O livro de Apocalipse, ele sempre vai usar os cativeiros do Egito e os cativeiros de Babilônia como símbolos do cativeiro em que nós estamos hoje. O mundo que nós estamos vivendo hoje, a gente está sobrevivendo. É um cativeiro, é uma prisão. Você não consegue viver direito, você não consegue ter qualidade de vida, você não consegue ser feliz completamente, porque tem sempre problemas, tem sempre violência, tem sempre uma coisa, tem sempre outra, e a dificuldade econômica, e isso e aquilo. É uma prisão. Por isso que quando Jesus vier para nos livrar daqui, a gente vai ficar imensamente grato, infinitamente grato, porque ele está nos livrando de uma prisão que é esse mundo que nós vivemos. Então, o João sempre vai comparar o cativeiro que nós vivemos nesse mundo, especialmente aqui no tempo do fim, que é o contexto, ao vivido pelos israelitas lá no Egito, lá dominados, escravizados pelo faraó, e ao vivido pelos judeus lá em Babilônia, escravizados por Nabucodonosor. Tá? Então, agora, a gente lembra aqui da história das pragas do Egito, das rãs, mas o que isso tem de relevante para nos ensinar? Se você olhar lá em Êxodo, capítulo 8, versos 5 a 7, versos 16 a 18, nós vamos ver então aí a segunda e a terceira pragas. Lembra que quando Deus enviou Moisés e Arão para Faraó, Deus deu alguns sinais para que eles operassem, para que mostrassem que Deus estava com eles, sinais sobrenaturais. Então, Deus permitiu que Moisés e Arão operassem, e quando eles chegam à presença de Faraó, Moisés estende seu bordão, Arão estende seu bordão no chão, e ele vira uma serpente. Mas o que acontece quando ele faz isso? De alguma maneira ilusória, os sábios também parecem imitar aquele milagre. Mas então chega a hora da primeira praga, e Moisés e Arão, então, pelo poder sobrenatural de Deus, transformam as águas do Egito em sangue. E agora, então, as águas do Egito se transformam em sangue, e os egípcios não têm mais água boa para beber, apenas sangue. Mas, de alguma forma, novamente, os magos parecem imitar. Eu digo imitar, contrafazer, porque
eles não tinham esse poder, era algo sobrenatural que só Deus pode fazer. Mas eles parecem imitar ali, com a ajuda do inimigo de Deus, de Satanás, eles parecem imitar que as águas deles também se transformaram em sangue. Mas quando chega nas rãs, quando esse milagre é feito novamente, quando a praga cai sobre o Egito e rãs sobem de toda a terra, novamente, olha o que diz o verso 7 aqui do capítulo 8 de Êxodo, os magos fizeram o mesmo com suas ciências ocultas e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Então, de alguma forma, Satanás sempre tentava ali contrafazer os milagres que Deus estava fazendo ali sobre o Egito. Mas quando chegou na terceira praga, a praga de piolhos, quando Arão estendeu o bordão e houve piolhos por toda a terra do Egito, o verso 18 fala que os magos tentaram fazer o mesmo com as suas ciências ocultas para produzirem piolhos, porém não o puderam. E havia piolhos nos homens e no gado. Então, a praga das rãs foi, então, a última praga, o último engano que os magos conseguiram lançar sobre Faraó. O último engano que Satanás conseguiu trazer ali perante o Egito, para que eles pudessem desacreditar nos milagres reais de Deus. Então, quando nós vemos a história das rãs, as rãs no Egito são o último engano. Depois dela não tem mais engano. Depois das rãs não teve mais engano. Os magos não conseguiram mais contrafazer as pragas. Satanás não pôde mais contrafazer as pragas. Então, quando João fala que haverá um engano no tempo do fim, semelhantes a rãs, promovido aí pela trindade satânica, nós temos que entender que esse é o grande último engano. Depois dele não haverá mais. Só que esse engano, ele não é qualquer engano. Ele é muito poderoso. Porque olha o que é dito aqui, ó. É dito que esse engano é capaz de ajuntar os reis do mundo inteiro para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Você imagina agora um engano satânico tão grande, capaz de enganar os reis do mundo inteiro? Isso é um engano imenso, enorme. É todo o poder de Satanás. Todo o poder de sinais e prodígios de Satanás de uma vez só. Mas como é que a gente faz para saber que engano é esse? Eu quero dar uma dica para vocês entenderem que grande engano é esse, antes da gente ir no texto. Olha o que o verso seguinte fala. A seguir, depois de mencionar esse engano, é dito, eis que venho como vem um ladrão. Isso aqui é Jesus. Eis que venho como vem um ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então, Jesus, na sequência do texto aqui, aparece uma mensagem de Jesus falando sobre a sua vinda. Percebe que antes a gente já via o rio Eufrates secando para que viessem os reis que vêm do Oriente. Lembra? O contexto aqui é volta de Jesus. É a iminência da volta de Jesus, está muito perto de Jesus voltar. E agora, dentro desse contexto aqui da iminência da volta de Jesus, de estar muito perto para ele voltar, é mencionado esse grande engano satânico. Pelo contexto, a gente pode entender que ele tem algo a ver com o retorno de Cristo. E quando a gente vai aqui na Bíblia, lá no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 9, a gente vê Paulo falando de um grande engano que será lançado sobre o mundo. Aqui em 2 Tessalonicenses 2, verso 9, diz assim, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Aqui nós vemos um engano satânico que é chamado de o aparecimento do iníquo. Talvez aí na sua versão tenha assim, ó, a vinda do iníquo. Vinda, aparecimento, a mesma coisa no português. E no grego, que foi o idioma em que foi escrito o Novo Testamento, a palavra utilizada também é a mesma. E a palavra utilizada é parousia. A palavra para aparecimento ou vinda no grego, que é utilizada nesse texto, é a palavra parousia. E é a mesma palavra utilizada quando a Bíblia se refere à vinda de Jesus. Por exemplo, aqui em Mateus 24, verso 3, é dito assim, ó, no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram,
Diz-nos quando sucederão estas coisas e que sinais haverá da tua vinda e da consumação do século. Essa vinda aqui também é parousia. Então, percebe que a Bíblia traz parousia para Jesus e parousia para Satanás, para o iníquo. Olha que coisa interessante. E ao estudarmos um pouco mais sobre a palavra parousia, a gente compreende ainda um pouco melhor o que ela significa. Naqueles tempos antigos, quando os reis voltavam vitoriosos das batalhas, das guerras, eles não entravam na cidade de qualquer jeito. Havia ali uma grande comemoração. As pessoas faziam filas, colocavam coisas ali pelo chão para que o rei triunfante viesse ali no seu cavalo andando e entrando por dentro da cidade. Havia uma grande comemoração porque a batalha foi vencida, a batalha foi ganha, e agora então todos comemoravam junto com o rei, e ele entrava triunfantemente ali dentro da cidade, vindo vitorioso da guerra, da batalha que ele havia vencido. A esse evento se chamava parousia. Então, quando a Bíblia fala da parousia de Cristo, da vinda de Cristo, ela está falando de um evento em que Jesus volta vitorioso da batalha. É a sua vinda, mas ele vem agora vitorioso. Ele venceu a guerra, ele venceu a batalha, então agora ele vem. E ele então ele volta, ele tem então a sua parousia. Isso é parousia, é uma vinda gloriosa. Tanto é que quando os reis perdiam as batalhas, eles entravam ali pelo fundo, ali, digamos assim, pela porta de trás da cidade, né? Ali quietinho, não tinha festa, não tinha comemoração, né? Entravam na dele. Mas quando eles venciam, acontecia a parousia. Então, a Bíblia fala da volta de Jesus como sendo uma parousia, uma vinda gloriosa, uma vinda ali com festejo, com comemoração, com felicidade. E olha só, agora Paulo fala em 2 Tessalonicenses que o iníquo, que Satanás, o anticristo, o principal anticristo, ele um dia também terá a sua parousia. Vamos reler o texto agora. Ora, a parousia do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. E olha o que diz mais, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Sabe o que Paulo está falando aqui? Olha, vocês sabem que Jesus vai voltar, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Satanás também vai. Satanás também vai, só que isso vai ser um engano, é um prodígio da mentira, vai ser com todo o poder e sinais, mas é uma mentira. A Bíblia está nos contando, nos antecipando que antes da vinda de Jesus, Satanás irá contrafazer a vinda de Jesus. Lembra que esse engano é segundo as rãs? As rãs eram uma contrafação do milagre real de Deus. Então, Satanás imitava o milagre real de Deus lá no Egito. Da mesma forma, Satanás irá imitar a volta de Jesus. Ele aparecerá, terá a sua parousia e fará aparecer para o mundo inteiro que foi Jesus quem voltou. E com essa mentira, como a gente viu no texto, ele vai ser capaz de ajuntar todos os reis do mundo inteiro ao seu lado. Você já tinha ouvido falar disso? Ou se mesmo que você já tinha ouvido falar disso, você sabia que isso está na Bíblia? Sabe, tem muita coisa que as pessoas acusam os adventistas. Não, isso aí foi Ellen White que inventou. Mas você sabia que a Bíblia fala da parousia do iníquo? Não é coisa de Ellen White. Eu nem mencionei ela nenhuma vez aqui. Mas eu quero agora mencionar então um comentário que ela faz sobre a parousia do iníquo. Aproxima-se o tempo de angústia. Como ato culminante, no grande drama do engano, o próprio Satanás personificará Cristo. A igreja tem há muito tempo professado considerar o advento do Salvador como a realização de suas esperanças. Assim, o grande enganador fará parecer que Cristo veio. Em várias partes da terra, Satanás se manifestará entre os homens como um ser majestoso, com brilho deslumbrante, assemelhando-se à descrição do Filho de Deus, dada por João no Apocalipse. A glória que o cerca não é excedida por coisa alguma que os olhos mortais já tenham contemplado. Ressoa nos ares a aclamação de triunfo. Cristo veio! Cristo veio! O povo se prostra em adoração diante dele, enquanto este ergue as mãos e sobre eles pronuncia uma bênção, assim como Cristo abençoava seus discípulos quando aqui na terra esteve. Sua voz é meiga e branda, cheia de melodia. Em tom manso e compassivo apresenta algumas das mesmas verdades celestiais e cheias de graças que o Salvador proferia. Cura as moléstias do povo. E então, em seu pretenso caráter de Cristo,
alega ter mudado o sábado para o domingo, ordenando a todos que santifiquem o dia que ele abençoou. Declara que aqueles que persistem em santificar o sétimo dia estão blasfemando de seu nome, pela recusa de ouvirem seus anjos a eles enviados com a luz e verdade. É este o poderoso engano, quase invencível. Queria parar aqui o compartilhamento para que você olhe para mim nesse momento aqui. Você percebe que nós falamos e pregamos muito sobre a vinda de Jesus. Afinal, somos adventistas. Está no nosso nome, está no nosso sangue pregar sobre a volta de Jesus. Essa é uma das grandes missões que nós recebemos, profeticamente, pregar, anunciar o retorno de Cristo. Mas percebe que, se nós anunciarmos o retorno de Cristo, sem anunciarmos que antes virá Satanás tentando imitar a volta de Jesus, muitas pessoas serão enganadas. Muitas pessoas serão enganadas porque estão aguardando a volta de Jesus. O grande anseio do mundo cristão, independente da denominação, é que Jesus retorne um dia. E agora, então, Jesus parece retornar e está ali na frente deles, cheio de glória, de majestade, abençoando o povo, citando a Bíblia, e curando, e operando sinais. Queridos, esse será um grande engano que vai enganar o mundo inteiro. Mas e como é, então, que eu faço e você faz? O que é que você precisa fazer para que você não seja enganado? Sabe aquele ditado que diz que o peixe morre pela boca? Já ouviu, né? Os pescadores aí destemidos aí com certeza já ouviram esse ditado, né? O peixe morre pela boca. Quando este ser, Satanás, que está ali personificando, imitando Jesus, começar a falar, nas suas palavras, junto da verdade, ele vai trazer a mentira também. E qual é que é a nossa prova, o nosso cordão de medir o que é verdade e o que é mentira? É isso aqui, ó. A palavra de Deus. Só a palavra de Deus é que é capaz de nos dizer o que é verdade e o que é mentira. Infelizmente, meus amigos, até esse livro hoje aqui tem sido questionado e muito. E eu não vou muito longe. Eu sei que muitos cristãos liberais há muito tempo já pedem uma atualização da Bíblia, questionam a Bíblia como um todo, e muitos dizem assim, a Bíblia não é a palavra de Deus, ela só tem a palavra de Deus, a gente tem que ler e encontrar ali dentro a palavra de Deus. Muitos dizem assim, mas a Bíblia segue para nós, para você que é um adventista do sétimo dia, a Bíblia segue sendo a nossa autoridade máxima. É ela que diz o que é verdade e o que é mentira. Então, quando esse grande engano acontecer, unicamente se nós estivermos atentos e firmados na palavra que diz esse livro, nós então seremos capazes de diferenciar o engano da verdade. Não pense que eu já sei que vai acontecer, então nunca que eu vou ser enganado. Meu amigo, imagina, está na sua frente aqui, é o seu amigo, é o seu parente, ele está aleijado e de repente ele fica curado do seu lado, na sua frente. Não nos achemos em posição de orgulho, de exaltação, nunca que eu vou ser enganado. Não, mas nos preocupemos em estudar a palavra de Deus para que não sejamos enganados. Somente firmados nesse livro é que nós, então, seremos capazes de diferenciar o erro da verdade. Eu quero finalizar aqui com você, então, lendo mais uma citação. Você viu que esse engano é capaz de enganar os reis do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Uma grande coalizão mundial agora é formada no fim dos tempos. Não bastasse a trindade satânica, agora eles conseguem reunir junto de si ali os reis do mundo inteiro. Todos ali em volta, em redor deste ser que se apresenta como Jesus. Mas sabe, a Bíblia fala para a gente que quando as pragas começarem a cair sobre a terra, nós estamos aqui num contexto de pragas, as pessoas, elas começarão, muitas a blasfemar contra Deus, mas algumas também começarão a reconhecer, não, pera, por que eu estou sofrendo essa praga? Se eu estou aqui do lado de Jesus, ele está aqui com a gente. Então muitas pessoas começarão a abrir os olhos e ver que elas estão do lado errado.
e elas então retirarão seu apoio de Babilônia. É isso que é a sexta praga. Percebe que o rio Eufrates é seco, o apoio, o suporte que é dado à Babilônia será retirado. As pessoas retirarão seu apoio, se voltarão contra os seus falsos líderes, falsos pastores, falsos missionários, falsos padres, falsos bispos, falsos apóstolos, se voltarão contra eles. Porque vocês nos ensinaram que é errado. Agora nós estamos sofrendo aqui. E isso tudo são os momentos finais antes que Jesus venha. Mas para que nós não sejamos enganados, a palavra de Deus é a segurança. É isso aqui, ó. Milagres não podem tomar o lugar da Bíblia. O último grande engano deve logo patentear-se diante de nós. O anticristo vai operar suas obras maravilhosas à nossa vista. Tão meticulosamente a contrafação se parecerá com o verdadeiro, que será impossível distinguir entre ambos sem o auxílio das escrituras sagradas. Pelo testemunho destas, toda declaração e todo prodígio deverão ser provados. Ah, você viu aí, o fulano curou, teve uma cura lá no lugar tal, ele estava doente e ficou curado. Pelo testemunho das escrituras, toda declaração e todo prodígio deverão ser provados. Você ouviu? Ah, mas o pastor ali, é um pastor adventista, ele está na internet, ele falou isso. Ah, mas é um cantor famoso da igreja, ele falou isso. Escuta, pelo testemunho das escrituras, toda declaração e todo prodígio deverão ser provados. Ah, mas é um doutor. Pelas escrituras, toda declaração deve ser provada. Os milagres não podem tomar o lugar da Bíblia. A Bíblia nunca será suplantada por manifestações miraculosas. A verdade precisa ser estudada, precisa ser pesquisada como tesouros escondidos. Não serão dadas maravilhosas iluminações à parte da palavra para tomar o lugar dela. Apegai-vos à palavra, recebei o enxerto da palavra, que torna os homens sábios para salvação. Sabe, no fim das contas, eu não vim falar para vocês sobre profecias. Eu vim falar sobre a palavra de Deus. Eu vim falar sobre a palavra de Deus. E esta tem sofrido ataques fortíssimos no nosso meio, meus amigos. Talvez você não seja muito de estar na internet, nas redes sociais, acompanhando os pastores, as igrejas, os distritos, os movimentos, os eventos, mas a palavra de Deus tem sofrido fortes ataques em nosso meio, de pessoas conhecidas de você, de líderes, de pastores, de cantores, de pessoas em alta posição. Eu quero dizer para você que qualquer um que seja, por mais importância, por mais popularidade, por mais relevância acadêmica que tenha, adventista ou fora disso, é somente através das escrituras que as suas declarações deverão ser provadas. Somente através da Bíblia. Sabe como é que você faz para não cair no último grande engano de Satanás? Estude a palavra de Deus. Estude a palavra de Deus. Sabe, sábado passado nós tivemos uma oportunidade incrível. Nós podemos ver ali muitas dicas sobre como estudar a palavra de Deus corretamente para não chegarmos a conclusões errôneas. E poucas pessoas estavam ali presentes. E eu fico me perguntando assim, onde é que está o nosso povo? Não tem medo de ser enganado? No que se confia? Quem somos nós, frágeis seres humanos, diante dos seres celestiais que existem ao nosso redor? Quem somos nós? E nós agora nos achamos detentores de toda a sabedoria suficiente para resistirmos aos enganos? Oh, querido, você já está sendo enganado. Se nós não dedicarmos tempo para estudar esse livro aqui, seremos enganados todos os dias e continuaremos sendo enganados. Talvez em alguns aspectos da vida já tenhamos sido enganados, estamos vivendo em engano e não sabemos. Precisamos nos voltar para cá, para esse livro. Sabe que a grande esperança que nós temos é que, apesar deste grande engano que vai ser lançado sobre a terra, no fim das contas, ainda haverá um remanescente que permanecerá firme, fiel à palavra de Deus. E a Jesus, então, deixa o seu alerta final para mim e para você. Eis que venho como vem o ladrão. Não é que Jesus vem para te roubar, matar e destruir, não. Mas é que ele vem de maneira inesperada. Inesperada. Quando as pessoas menos esperam, Jesus, então, volta.
E ele diz assim, olha, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Lembra que uma das mensagens, das advertências de Deus para a igreja de Laodiceia, a igreja dos últimos tempos, era que ela se achava, né? Não preciso de nada disso. E aí, então, Jesus disse, olha, você é nu, você está nu. E agora, então, novamente é repetido, olha, vigie e guarde as suas vestes, para que você não ande nu e não se veja a sua vergonha. Jesus está voltando muito em breve. E essa é a nossa grande esperança. Seremos libertos do cativeiro desse mundo finalmente. Finalmente. E isso deve encher o nosso coração. Deve encher o nosso coração de alegria. Mas também de solenidade. Precisamos nos preparar. Precisamos estudar a palavra de Deus, estar prontos para, pelo poder de Deus, pelo Espírito de Deus, resistir aos enganos e às tribulações que virão pelo fim. Mas sabe que, no fim das contas, para aqueles que permanecerem fiéis, esses enganos, tribulações, ao chegarmos no céu, não serão nada comparados a toda a glória que nos esperará ali pela eternidade. É por isso que, no fim desta mensagem, eu quero convidar você a olhar com esperança para aquele grande dia que Jesus voltará a essa terra. Todo engano terá ficado para trás. Toda maldade terá ficado para trás. O mal, finalmente, para nós, terá o seu fim. E seremos libertos desse mundo de pecado, onde, muitas vezes, do seu lado, aplaudem o pecado como se fosse uma coisa boa. E, às vezes, aquilo está machucando alguém. Desse mundo onde a inspiração das pessoas é alguém que é encontrado bêbado, drogado, traindo a esposa, e é considerado como a inspiração de muitos jovens. Meus amigos, que mundo de valores invertidos é esse? A inspiração de alguém é alguém que é encontrado, morre numa situação em que estava bêbado, drogado e adulterando. E é a grande inspiração para os jovens. Esse mundo está perdido, meus amigos. Nós estamos vivendo num cativeiro, isso não é para nós. Esse tipo de vida que nós vemos aqui não é para nós. Nós somos criados por Deus para viver na eternidade, no mundo perfeito, para abrir a nossa mente, o nosso intelecto para o aprendizado do universo. Nós somos criados para algo maior por Deus. Não somos deste mundo. Não se apegue, não se contente com esse mundo. Eu só estou falando aqui para um adulto. Não se apegue com, talvez aqui, a sua vida profissional e o seu crescimento. Não se apegue a isso. Trabalhe, se esforce, mas lembre que o nosso alvo final é o céu. Se eu estou falando aqui para algum jovem, meu amigo, por mais que pareça ser bonito viver uma vida ali onde você consegue continuar sendo cristão, mas sem dar ouvidos a toda a palavra, saia disso, isso é um engano. Tem pessoas dizendo para você que nós não precisamos da Bíblia toda, basta que nós simplesmente tenhamos fé em Jesus. Escuta, a fé é autossuficiente e todo suficiente para nos salvar da condenação do pecado. Mas sabe, depois disso, nós precisamos viver de acordo com esse livro. Senão voltaremos para o mesmo mundo de onde viemos. Então não deixe ninguém te enganar dizendo que basta ter fé em Jesus. Eu aceito Jesus, o evangelho para mim é isso, e nós vamos adaptando o evangelho de acordo com a nossa própria vida. É como um menu que está diante de você. Cada igreja oferecendo, cada mensagem oferecendo benefício, eu quero essa, eu quero essa, eu quero essa. Isso não é o evangelho de Deus. Não é o evangelho de Deus. Pode ser um pastor falando para você, pode ser um doutor acadêmico falando para você, pode ser um grande cantor da igreja falando para você. Isso não é o evangelho de Deus. Toda a Bíblia é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a educação, para a correção na justiça. Toda a palavra de Deus. E nós precisamos estudá-la para entendermos aquilo que Deus quer para nós. Hoje eu quero te fazer uma pergunta, por fim. Dito tudo o que foi dito aqui hoje, qual será a sua atitude agora em relação ao estudo das Escrituras? Você não acha que
será muito melhor para a sua vida se você agora, deste momento em diante, decidir dedicar mais tempo para estudá-la profundamente, para ver todas as pérolas preciosas que estão contidas nesse livro para a sua vida. Eu espero que você tome esta decisão nesta manhã. E eu oro para que Deus o acompanhe, para que o Espírito Santo continue motivando a permanecer firme neste caminho. O mundo te oferece muita coisa, muitos benefícios, mas eu te garanto, são temporários. Depois disso, não tem salvação por trás. Salvação só em Cristo. E Ele está aqui neste livro. Jesus, a sua palavra está aqui neste livro. É aqui que nós encontramos o caminho para a salvação. Eu quero te convidar para orar nesse momento. E depois a gente vai ter uma música ainda. Mas eu quero convidar para você para orar nesse momento. Uma oração aqui de entrega deste momento, de entrega do nosso propósito, do nosso coração a Deus. Feche os seus olhos e vamos falar com Ele. Pai do céu, a nossa gratidão a Ti, porque o Senhor nos deixou este livro, Senhor Deus. Nos deixou para que nos guiássemos neste mundo e andássemos, Senhor Deus, para que andássemos na luz e não nas trevas. É nesse livro, Pai, que nós conseguimos enxergar a Tua verdade. E essa verdade é como uma luz diante do nosso caminho, é como uma lâmpada acesa que não nos deixa tropeçar no caminho até Ti. Nós te agradecemos por essa bênção e te rogamos que o Senhor possa, Pai, despertar no coração de todas estas pessoas que estão ouvindo esta mensagem, o desejo, Pai, o amor, o prazer, como disse o salmista, o prazer de meditar dia e noite neste livro. Essa é a minha grande oração hoje, meu pedido a Ti, Pai. Fortalece o nosso coração, tira de nós a vaidade, a autossuficiência, nos ajude a confiar unicamente em Ti, Senhor. É o Senhor que está nos dirigindo, então nos dirige e nos ajude, Senhor Deus, a nos desviarmos dos enganos, dos engodos deste mundo, Pai. Essa é a minha oração e eu faço para Ti, em nome de Jesus. Amém. Nesse momento eu quero convidar você para ouvir uma música que vai trazer à nossa memória aquele grande evento da volta de Jesus. Acompanhe com muita atenção e cante junto conosco nesse momento. Com muito amor nos convida.
Olá, meus amigos, nós voltamos, viu? Que lindo esse que fala sobre a volta de Jesus. Será que estaremos preparados quando ele vier? Com fé em Deus estaremos. Eu só queria fazer uma pequena acréscimo, né, o que eu falei. Eu falei para adultos, eu falei para jovens, e eu estava ali incluindo os nossos idosos, incluindo as crianças, mas eu também tenho uma mensagem para eles também. Os nossos idosos também se enganam, tá bom? Então, estudem a palavra de Deus, utilizem a influência, o esforço que vocês ainda têm, a força que ainda têm, para que as pessoas conheçam desse livro. E orem, especialmente, pela igreja, orem especialmente pelas pessoas da igreja de Deus, para que eles possam permanecer firmes. Enquanto as crianças, convidem todos os dias os seus pais para estudarem esse livro juntos, tá bom? Assim eles vão poder explicar para vocês as verdades maravilhosas que estão aqui dentro, tá certo? Era isso, muito obrigado. Papai. Que coisa linda essa Vasti, né? Muito obrigada, Eliezer. A gente aprendeu aqui a importância. Como adventista, a gente já entende a importância de estudar diariamente a Bíblia, mas sempre é bom assim uma mensagem de reforço em relação a isso, para que a gente não seja enganada com os fatos e acontecimentos aí que vão se dar na sequência nesse planeta. Que Deus possa nos ajudar a estudar a cada dia, mas também a guardar as palavras desse livro, né, que é tão importante para cada um de nós, e que não sejamos pegos pelos enganos que sobrevirão a cada um de nós. Nós agradecemos ao Eliezer pela mensagem. Realmente, assim, é sempre muito bom a gente aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus, escafunchar assim, essas coisas assim, esses segredos que estão na Bíblia, que na verdade não são segredos, né? Mas a gente as pérolas, né? Eles precisam assim ser mais profundamente conhecidos, principalmente o Apocalipse, que eu lembro assim das primeiras vezes que eu li, eu desisti porque era bem complicado para mim. E aí, à medida que o tempo vai passando, você vai aprofundando seus conhecimentos e vai entendendo um pouco mais. E também com essas mensagens é sempre muito bom. E a gente agradece também aos nossos amigos que estiveram conosco acompanhando a mensagem nessa manhã. Não vou ler os nomes, mas nosso coração fica imensamente grato com a presença de cada um de vocês. É por você que a gente faz essa programação, é para que o seu coração se aproxime mais do coração de Deus através daquilo que a gente faz aqui no canal, tá? Então, todos os nossos amigos, muito obrigado. Para aqueles que compartilharam nos grupos de WhatsApp, compartilharam com seus familiares, nas redes sociais, nossa imensa gratidão também. Convidamos para amanhã, no domingo, estarem presentes também aqui conosco no canal. E para que você não perca e nem se atrase na programação, você pode ativar as notificações, o sininho aí, porque todas as vezes que tiver uma programação, aí você não vai precisar nem correr atrás do link, você já vai ser notificado no seu celular e vai poder só clicar ali no link e já vai conseguir acessar a transmissão, tá bom? Então, que Deus abençoe, tenham todos um excelente restante de sábado e uma ótima semana que vai se iniciar logo mais. Deus abençoe a todos.